No segundo episódio da série A Nova Lei do Agro, saiba o que é o Fundo Garantidor Solidário. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou no início de abril a chamada MP do Agro, que aprimora o crédito rural, ampliando o acesso ao financiamento, expandindo os recursos e reduzindo taxas de juros. Além do Fundo Garantidor Solidário, a Lei 13.986/2020, a nova Lei do Agro, trata do patrimônio rural em afetação, da equalização de taxas de juros para instituições financeiras privadas, da cédula imobiliária rural, de títulos de crédito agropecuário, da cédula de produto rural e da subvenção aos financiamentos para cerealistas em operações de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A lei veio para modernizar as bases legais dos instrumentos de crédito e atender aos anseios do setor. Com a MP, foram criados novos institutos e os antigos tiveram modificações importantes, com destaque para 5 itens: Fundo Garantidor Solidário, FGS, Patrimônio de Afetação, Cédula Imobiliária Rural, Cédula de Produto Rural, CPR, e a modificação aos títulos do agronegócio. A advogada especialista em Direito Agrário, Janaína Simão, proseou comigo e ela explica agora o primeiro importante tema da MP do Agro. A MP do Agro, ela foi editada em 2019, né? Editada em 2019 e foi convertida em lei dia 7 de abril de 2020. Lei 13.986. E aí ela, então, tem 5 itens, né? Dentro da MP do Agro. Tem outros itens também. Por exemplo, tem a possibilidade de compra de imóvel rural por estrangeiro, porque era vedado por lei. Dentro da MP do Agro, nós vamos destacar, então, 5 itens principais, que é o Fundo Garantidor Solidário, o Patrimônio de Afetação, a Cédula Imobiliária Rural, as modificações na Cédula do Produto Rural e também a modificação dos títulos do agronegócio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Certo. Né? Vamos começar falando do Fundo Garantidor Solidário, que é o antigo Fundo Aval Fraterno. O Fundo Garantidor Solidário é uma modalidade de sociedade. Na verdade, é associação. Por quê? Ele é constituído por 2 devedores, o credor e o garantidor. Então, esse é o limite mínimo de pessoas que tem que ter no Fundo Garantidor Solidário. Qual que é a utilidade do Fundo Garantidor Solidário? Ele é formado através de cotas. Essas cotas vão garantir operações do agronegócio de alguns produtores rurais. Por exemplo, um produtor rural adquire uma modalidade de crédito, alguma operação de crédito dentro do agronegócio e ele é inadimplente. No caso, o credor ele tem a faculdade de executar o próprio fundo, no caso, cobrar de forma judicial do próprio fundo. Por quê? Porque lá todos os integrantes do Fundo Garantidor Solidário, eles são responsáveis solidários. O que significa ser solidário? A dívida é minha, mas mesmo que você seja inadimplente, mesmo que eu seja inadimplente, você também tem a obrigação de pagar a dívida que eu contraí perante alguma instituição financeira. Como eu disse, ele assemelha a uma associação. Por quê? Porque lá não tem fins lucrativos. Vai ser criado por um estatuto social, mas ele não tem fins lucrativos. Quais as situações que eu vislumbro a aplicação do Fundo Garantidor Solidário? É mais voltada para a questão de grupo familiar. Sucessão familiar. Então, são várias propriedades rurais de várias pessoas com parentesco e eles se unem em um fundo garantidor solidário para poder facilitar que um deles ou ambos adquiram um crédito. Entendi. Entende? Então, isso para pequeno agricultor, que a gente tem muito aqui na nossa região, é uma mão na roda. Isso. Para os pequenos produtores
fica mais acessível porque ele tem uma forma maior de garantia e fica mais fácil que ele tenha acesso ao crédito rural. O secretário adjunto da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Ângelo Matzilo Júnior, explica rapidamente o que é esse fundo. O Fundo Garantidor Solidário seria, rapidamente falando, um grupo de produtores rurais que resolvem colocar cada um pouco de dinheiro e oferecer para o financiador esse dinheiro na forma de um fundo para garantir solidariamente a operação de crédito de todos. Bem, a gente continua essa prosa aí depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, só? O Fundo Garantidor Solidário, FGS, visa garantir operações de crédito do produtor rural, pessoa física ou jurídica, e o fundo será então preenchido com recursos dos participantes, de acordo com o esquema de cotas, sendo 4% de responsabilidade dos devedores e credores, 2% da instituição garantidora, como um banco, por exemplo. Em caso de inadimplemento do devedor, poderá o credor executar o fundo, limitado ao saldo de cotas. Segundo a Lei do Agro, enquanto não forem quitados os empréstimos garantidos pelo FGS, os recursos do fundo não poderão, então, responder por outras dívidas. Após o pagamento de todos os débitos garantidos pelo fundo ou o esgotamento dos recursos, o FGS será extinto, conforme a legislação. Será também garantido ele será constituído por dois devedores, também um credor e garantidor, se houver. Pode ser aplicado a qualquer operação de crédito destinado ao agro, por exemplo, aquisição de equipamentos. A advogada especialista Janaíne Simão esclarece uma dúvida de ouvintes do Paracatu Rural. Se o Fundo Garantidor Solidário seria, por exemplo, indicado para pequenos produtores assentados. Porém, ela explica que os créditos, então, podem ser concedidos via Pronaf e INCRA, que são os mais indicados para esse público. O crédito rural para pequenos produtores, como assentamento, entram mais na questão do Pronaf, Agricultura Familiar. A forma de concessão de crédito dele é um pouco diferente. Por quê? Porque, por exemplo, mesmo que, às vezes, em cédula de crédito, em crédito rural, você tem que fornecer uma garantia. E em questão de assentamento, o assentado, no caso o agricultor assentado, ele não tem a propriedade ainda daquele imóvel que ele exerce sua produção. Então, fica difícil dele ter esse acesso. Eu posso te falar por alto, assim, sem aprofundar muito, mas eu sei que o próprio INCRA tem programas de fornecer crédito para pessoas que se enquadram em um tipo de assentamento. O crédito rural, basicamente, ele é mais fornecido a produtores proprietários de terras, porque eles têm uma garantia, no caso, a terra que ele produz para dar em garantia. Por isso que é muito importante a ideia da titularização das terras, Sim. Porque abre mais esse leque para os produtores Em pequenos, Paracatu, a realidade de Paracatu é que existe muito imóvel, tanto urbano como rural, desregularizado, Aqui se teve, há um tempo atrás, um costume de se vender imóveis apenas com contrato de compra e venda, nem forma escritura pública, contrato de compra e venda, o famoso contrato de compra e venda de gaveta, que dificulta da pessoa que adquiriu regularizar a propriedade em seu nome, que é conseguir a matrícula perante o cartório de registro de imóveis. Se ele não tem essa matrícula,
em alguns casos, ele vai ser impossibilitado de ter acesso ao crédito. No próximo episódio dessa série, vamos falar sobre o patrimônio de afetação, portanto, não perca. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã